Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, nós hoje estamos aqui no Santuário Nacional de Aparecida, essa obra maravilhosa construída para honrar a mãe que desde o ano 1717, com a invocação de Nossa Senhora Aparecida, é aqui cultuada e foi definida como a padroeira principal do nosso Brasil, que ela interceda por todos nós. Nesse domingo, na liturgia, nós continuamos a ler o Evangelho de Marcos. E, como sempre, nós temos uma primeira leitura que nos prepara para escutar o Evangelho, buscando a mesma temática. E de certo que hoje, na primeira leitura, nós temos um daqueles famosos cânticos do servo do Senhor ou do servo sofredor. Quando se ouve esses textos dentro do mundo do povo de Israel, eles por vezes pensam que o profeta está falando de todo o povo de Israel ou está falando de alguém como o Messias, mas os cristãos desde o primeiro momento escutaram esses textos como que o Senhor falando de Jesus. Então nunca tiveram dúvida os cristãos que é Jesus que é a realização dessas profecias. De fato, hoje esse servo que carrega em si o sofrimento de tantos, ele vai muitas vezes se dirigir referindo-se ao Senhor como aquele que o conduz, como aquele que o escolheu, como aquele que o protege. E assim nós começamos: o Senhor abriu meus ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Então, o profeta que escreve aquilo que vai dizer o servo do Senhor sobre si, que ele não resistiu ao chamado do Senhor, que não resistiu à palavra do Senhor. Já nos profetas, nós encontramos a expressão seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Essa palavra de Deus vai ganhando o coração desse servo do Senhor, vai transformando, vai fazer com que ele cada vez mais esteja ali disposto a fazer a vontade de Deus. Continua o servo: mas o Senhor Deus é o meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Mesmo no sofrimento, ele reconhece que Deus está ao seu lado. Deus não vai lhe abandonar, Deus o acompanha. De certo que a fé nossa é provada justamente quando nós estamos em meio ao sofrimento. É nesse momento que nós duvidamos, que nós pensamos, que nós questionamos. E o servo vai dizer: e o Senhor não me deixou ser humilhado, não saiu humilhado de uma situação de sofrimento em que todos podiam dizer, até mesmo Deus o abandonou. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Ao meu lado. Mesmo no sofrimento, nós devemos ter essa certeza, e que na verdade, meus caros, é uma certeza que nós devemos buscar ter fora da crise, para que quando chegue a crise, o momento de sofrimento não seja a primeira questão que nós vamos colocar: mas Deus me abandonou, mas Deus não está comigo, porque essa é a tentação de quando nós estamos sofrendo. O Senhor está ao nosso lado. E sim, o Senhor Deus é o meu auxiliador. Quem é que vai me condenar? Nesse servo do Senhor, nós, pelo texto do profeta Isaías, poderíamos sim pensar que é todo o povo de Israel. Poderíamos pensar quem seria essa pessoa, mas para nós cristãos não há dúvida. E desde já no Novo Testamento, nós vemos que a exegese que se faz desses textos é encontrar nele um anúncio, uma figura da pessoa de Jesus, e que Jesus, portanto, é uma realização dessa profecia. Ele é o nosso Deus e Senhor, Ele é quem nos acompanha no nosso caminho, Ele é quem nos dá também um modelo. Ou seja, Jesus não faz somente um discurso sobre o sofrimento humano, mas Ele nos dá o exemplo e não nos abandona no nosso sofrimento. Hoje no Evangelho nós encontramos um texto que está presente também em Mateus, muito mais desenvolvido. Jesus, nesse momento, nós já o sabemos, os seus discípulos já têm uma experiência grande com Ele. Já viram Jesus pregar, já viram Jesus fazer milagres, já viram Jesus em diversas situações, com a intenção também de formar os seus apóstolos para que possam, depois da ascensão do Senhor, cumprir a missão do anúncio do reino. Então, é nesse momento que Jesus tira os discípulos para uma região pagã, a região de Cesareia de Filipe. E ali então
Jesus vai fazer uma pergunta para os seus discípulos, que é aquela que está no início do Evangelho de hoje. Quem dizem os homens que eu sou? No Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então aqui é uma pergunta mais direta: quem eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? E eles vão dizer, alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, ou um dos profetas. Ou seja, Elias é aquele que foi levado ao céu num carro de fogo, e ele deveria voltar para estabelecer, de novo, restabelecer Israel. Então, esse desejo do povo de Israel e essa certeza de que Elias vai voltar, de que Elias vai de novo vir ao encontro do seu povo, é frequente, é presente. Mas dizer isso, que é João Batista, que é Elias ou um dos profetas, é simplesmente um modo de dizer assim, que Jesus é um profeta. Então, Israel conheceu muitos profetas. Jesus seria apenas mais um desses profetas que o povo de Israel conheceu. Na verdade, meus caros, cada geração buscou construir para si a imagem de Jesus que queria. Então, para essas pessoas que conviveram com Jesus, muitos deles não conseguiram perceber que se tratava de algo muito maior, que é o Messias presente, e simplesmente vão pensar, é um profeta, mais um profeta que está presente no meio do povo de Israel. Então, por exemplo, como o João Batista que nós conhecemos. Então, uma diferença fundamental do profeta para o Messias é que o profeta anuncia uma coisa que há de vir, o Messias que vai chegar, e Jesus é a realização dessa profecia. Então, nesse momento, Simão Pedro toma a palavra e vai dizer, tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a esse respeito. Jesus nunca vai permitir que se fale da sua messianidade antes da sua paixão, morte e ressurreição, porque é ali que ele vai revelar a sua verdadeira identidade. Então, Jesus proíbe-lhe severamente de falar, mas veja que este Pedro, que fala no Evangelho de Mateus, Jesus faz um vasto elogio dizendo que não foi a carne e o sangue que falou na boca de Pedro, mas foi o Pai que está nos céus. E Jesus então aproveita da ocasião e vai anunciar que o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado, deve ser morto. E então, nesse momento, Pedro toma Jesus à parte e vai dizer assim, repreende-o, começa a repreendê-lo, por causa disso que ele tinha falado. Ou seja, é natural que as pessoas que nós amamos, nós não queiramos vê-las sofrer, mas Pedro, ainda como os outros apóstolos, esperam um Messias que seja com os critérios do mundo, glorioso como os reis deste mundo. E eles não vão aceitar, Pedro, mas os outros também, não vão aceitar que o Messias se anuncia como aquele que vai ser rejeitado, que vai sofrer muito, que vai morrer. Então, por esse motivo é que Pedro chama Jesus à parte. Veja a ousadia desse discípulo, muito espontâneo, muito transparente. Pedro não consegue mentir, então ele chama Jesus à parte e começa a repreendê-lo. Jesus vai dizer para ele, vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus e sim como os homens. Essa expressão não é traduzida muito bem, não é para longe, mas coloque-se atrás de mim. Porque o discípulo é aquele que segue o mestre, não o contrário. Mas Jesus não chama Pedro com uma palavra, por exemplo, como demônio. Satanás é aquele opositor. Então Jesus vai dizer assim, você está contra o meu projeto messiânico. Você precisa crescer, precisa ser discípulo, então coloque-se atrás. Então a recomendação de Jesus, a frase, longe de ser assim uma agressão, é um convite a que Pedro repense o seu discipulado. Ele não é o mestre, ele é aquele que deve escutar o mestre. E Jesus então vai agora dizer para os seus discípulos, para aqueles e para nós, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir o mestre. É isso que nós somos chamados nesse domingo, nesse dia do Senhor. Tenham todos um bom domingo, uma boa Páscoa semanal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.